Shalom, shalom. Shalom, boa noite. Dona Laila, tudo bem? Como está? Oi, Rosana. Como é que você tá, bonita? Eu acabei de te ouvir. Shalom, shalom, shalom. Amém, Laila. Glória a Deus. Shalom, Vaninha. Como é que você tá? Quanto tempo? Deus abençoe. Shalom, Dona Dani. Shalom, shalom. Quem puder encaminhar para uma amiga. Eu acho que eu avisei lá no nosso grupo, se puder avisar lá. Acho não, eu avisei em um, né? A gente não marcou de novo, nós não marcamos live, nós só viemos. Mas nós estamos aqui em unidade para louvar ao Pai nesse tempo, né? Um novo ciclo começou, o Senhor nos dá a chance nesse novo ciclo que se iniciou de manifestar a vontade dele de forma prática. Shalom, Josemildes, tudo bom, minha flor? Depois, Josemildes, me manda mensagem no privado, lá pelo WhatsApp mesmo, para eu ver o seu direct e não tive tempo de responder. Então, me manda lá pra gente conversar essa semana, tá? Vocês estão me ouvindo bem? A minha cachorra começou a gritar aqui. Ó, estão me ouvindo? Mel, tia quieta. Amém? Então, vamos começar, né? Já deu aí 2 minutinhos. Shalom, Dona Grazi. A Mel tá atrapalhando muito, gente? Estão me ouvindo? Alguém me sinaliza aqui, por favor. Shalom, Dona Rose. Shalom, Maria Helena. Quem foi entrando, digita Shalom. Estão me ouvindo? Ótimo. Nós vamos falar, tá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, tá? 1 Samuel, capítulo 21. Dentro desse cenário que nós vamos destacar hoje, eu gostaria de dar destaque à palavra estratégia. Então vamos lá. Paizinho, eis-nos aqui neste novo ciclo, Pai. Começou um novo tempo e nós entregamos esse novo tempo em Tuas mãos porque nós cremos que o Senhor é o único que nos dá a direção, que nos dá a estrutura, que nos dá a resposta. A nossa vida não gira em torno de nós, e sim a nossa vida gira em torno do Senhor. Então, Paizinho, em nome de Yeshua HaMashiach, seja conosco e nos dê direção para esse novo ciclo que começa. Pai, amanhã é o nosso segundo dia, que o Espírito de sabedoria esteja sobre a nossa vida, nos dando estratégia para nos mover de acordo com a Tua palavra. Que o Teu nome, que a Tua glória, que o Teu poder
que a tua vontade seja manifesta na nossa vida, para que o teu nome seja engrandecido em todo o tempo. É o que nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Vamos lá, 1 Samuel no capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Verso 11. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Engravatava nos pórticos dos portais e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxeis para fazer 2 disses diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E essa palavra hoje pela manhã, minha filha estava lendo, e eu não sei por que razão, mas me chamou a atenção na estratégia. E o que isso tem a ver com esse novo ciclo? O que isso tem a ver com esse domingo, né? Com essa noite de domingo, que dentro do calendário bíblico já é a primeira noite da segunda, né? Hoje é a segunda noite do ciclo bíblico. O que isso tem a ver? Davi, ele estava fugindo de Saul e ele era inocente. Ele não fez nada para Saul. Ele só estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, da maneira certa, e ele colheu perseguição. Olha que coisa interessante. Davi cantava para Saul, Davi trabalhava para o exército de Saul, Davi vencia as guerras de Saul, e porque ele fazia tudo certo, ele sofreu perseguição. Algumas de nós aqui agora não estão fazendo nada de errado. Estão fazendo certo, estão orando certo, estão intercedendo certo, estão buscando a palavra da verdade, buscando Yeshua. E estão vivendo aflições, estão vivendo dores. Era essa a realidade de Davi. E dentro desse cenário aqui, o Davi, que já estava fugindo de Saul, ele foi para onde? Ele foi para a terra dos filisteus. E quem eram os filisteus? Inimigo do povo de Deus, inimigo de Saul e, em consequência, inimigo de Davi. Porque Davi era um soldado, era uma pessoa que estava diretamente ligada à realeza de Israel. E por que eu estou falando isso? As nossas conexões, as nossas ligações, os ambientes que nós estamos, nós podemos estar fazendo tudo certo, e isso não nos livrará de situações difíceis. Só que as situações difíceis, elas têm um motivo, elas têm uma razão, elas têm tempo certo para terminar. Então você que hoje está aqui, entrou aqui, falando: Senhor, eu não aguento mais, porque me falam para orar e eu oro. Me falam para ler a Bíblia e eu leio. Me falam para honrar o meu pai e a minha mãe e eu honro. Me falam para eu ser submissa ao meu marido e eu sou. Me falam para eu ser provedor dentro da minha casa e eu sou um homem provedor. Eu estou seguindo os seus mandamentos e ainda assim, o que está acontecendo? Davi não tinha essa resposta. Davi só fugiu. Porque ou ele fugia, ou ele ia ser morto. Porque Davi, se Davi não fugisse de Saul, Saul, por insegurança, Saul, por saber do que estava dentro do coração dele, ele não tinha mais aquela conexão com Deus. E isso trazia a Saul muitos medos.
E como nós já falamos em outras lives, o medo nos escraviza. Então, algumas coisas que nós estamos passando não é porque nós fazemos errado, e sim por permissão do Pai para que o nosso caráter seja forjado. E dentro desse cenário de 1 Samuel, no capítulo 21, a primeira coisa que Davi faz para sair do ambiente de perseguição é fugir. Não fuja. Levantou-se Davi e fugiu. Ele estava fugindo de quem? Quando a gente vai no capítulo 21, no início do capítulo 21, Davi estava fugindo de Saul e Saul estava no encalço dele. Então ele fugiu de Saul e foi para outro problema. E aqui já tem um ensino. Davi não tinha por que fugir, mas precisava fugir para não morrer. Eu e você só vai fugir da situação se tivermos correndo risco de vida. A situação está te colocando em perigo, ou a situação está forjando o seu caráter. A situação tem alguma conotação de perigo do seu físico, da sua... Tem que ter cuidado como eu vou falar isso aqui na rede, né, para não dar problema. Mas em relação à sua vida mesmo. Aí você foge. Por isso que Davi fugiu. Porque Saul queria eliminá-lo. Se você estiver passando por situações específicas que for necessário essa fuga, tudo bem. Se não, aguenta. Aguenta por quê? Porque Davi, quando foge para a Gate, onde o rei Aquis era seu inimigo mortal, o que ele faz? Ele vê que ele trocou 6 por meia dúzia. Ele fugiu de Davi para não ser morto, caiu nas mãos de outro, que possivelmente seria morto, porque ele estava dentro do terreno inimigo. Todas as vezes que eu e você tomamos ação sem direção, corremos risco de morte. Quem está entendendo, digita aí para mim. Ação sem direção igual a morte. Todas as nossas ações devem ser direcionadas pela Ruach HaKodesh, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus. Davi estava sofrendo injustamente. Davi estava sofrendo a perseguição que... E aí, a gente já vai entrar na mensagem, isso só foi uma introdução. Quando Aquis vê Davi, o que Davi pensou? Eu tenho que criar uma situação. Porque, cara, foi ótimo, né? Porque eu me livrei de Saul e eu vou morrer agora aqui, eu vou morrer. Porque eu estou diante de outro inimigo, talvez pior do que o primeiro inimigo. Ação sem direção te conduz a prisões mais difíceis. Ação sem direção, e sem direção de quem? Sem direção das Escrituras. Quando nós estamos emocionalmente abalados, quando nós estamos passando por situações de injustiça, nós só queremos sair da situação. E aí, isso me traz à memória um exemplo de um apóstolo que eu gosto muito do ensino dele, que ele fala, ele dá esse exemplo, né? Pessoas que estão com dor de dente, elas chegam no dentista, elas não querem nem saber o tratamento, elas querem tirar o dente. Tira esse dente, tira. Ou seja, resolve o problema de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que você tem que viver em prisões ou em perseguições, mas eu estou dizendo que você tem que buscar direção no Pai para tomar a melhor decisão. Porque a decisão que nós tomamos no Pai, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos transforma. A decisão que nós tomamos na nossa dor daquele momento nos aprisiona e nos conduz à morte. Então que essa dor que você está vivendo hoje de forma injusta, que você possa colocá-la nos pés de Cristo e tome sim uma ação, porque é injusto, mas tome uma ação estratégica. E Davi fez isso. Davi, para fugir de Saul, ele correu para a terra dos filisteus. Quando ele vê que ele fez uma ação, vou colocar dessa forma, inadequada, o que ele faz? Finge que ele não é quem ele é.
finge que não está entendendo, ele se faz de louco. Todo mundo sabia quem ele era e ele sabia que todo mundo sabia quem ele era. Porque os soldados do rei Aques falavam, não é esse que faziam as canções? Saul matou milhares e Davi mais de 10 milhares? Então os soldados, o reino, o rei, todo mundo sabia quem ele era. E como é que ele ia se livrar da situação? Ele ia se livrar de forma estratégica. E o que ele fez? Se fingiu de doido. Ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas fingia que não sabia. Ele ouvia tudo e fingia que não ouvia. A ponto que ele convenceu a todo mundo que ele não era perigo. E o que isso tem a ver com esse novo ciclo de 7 dias que surgiu? Use esse período novo de forma estratégica. Tem situações que você vai ter que fingir. Não estou dizendo mentir, é fingir que você não está vendo, que você não está sabendo, que você não está entendendo. Vai ter que se fingir de louca. Davi, a palavra diz que ele sentou no portal, se não me engano, no verso 12. Ele se senta no poste da porta, na entrada da porta, e começa a se debater. E começa a babar saliva. Ele começa a derramar saliva na barba para convencer os soldados que ele não era motivo de perigo. Ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Ele estava fingindo e sabia exatamente o que queria? Sabia. O inimigo sabia? Não sabia. O que eu quero dizer? Que nessa semana você pegue essa situação injusta, de dor, de prisão, de cativeiro, de abuso, e monte uma estratégia de defesa consciente. Não é para você revidar do mesmo jeito. Não é para você fazer do mesmo jeito. É para você criar uma estratégia que a pessoa que está te perseguindo seja surpreendida. Aques nunca imaginou que aquele soldado que matou Golias, que aquele soldado que estava ali exterminando o povo que era dele, era louco. Ele podia imaginar que ele foi exilado, ele podia imaginar que ele tinha brigado com Saul, ele podia imaginar um monte de coisa. Agora que ele estava louco, ele nunca podia imaginar. Então que nessa semana, que nesses próximos 6 dias, que nessas próximas noites você tenha uma estratégia vinda do céu para confrontar o inimigo da tua alma que tenta te roubar aquilo que é seu por direito divino. Se faça de louca de forma consciente. Se faça ingênua de forma consciente. Brigue de forma consciente. Se cale de forma consciente. A palavra para essa semana é estratégia. Seja estratégica. E o que é estratégia? É ter ações inteligentes com um objetivo determinado. Você sabe o que está acontecendo. Você reconhece o ambiente. Você sabe quem está agindo. Você age de forma totalmente diferente do esperado e obtém conquista. Porque o homem que queria matar Davi, tinha Davi na casa dele, no país dele, no território dele, do jeito que ele sempre quis. E sabe o que ele faz com Saul, com Davi? Ele deixa Davi ir embora. Porque para ele, que diferença que faz? Como ele mesmo fala no verso 15, tá faltando doidos aqui? Vocês estão me trazendo um louco? Tem pouco louco aqui? Ou seja, ele recebe livramento porque age de forma estratégica. Ele não olhou para aquela situação apenas com os olhos de dor e com olhos de medo. Ele sentiu medo? Sentiu. Agora eu não me lembro qual é o verso que fala, mas ele sentiu sim, quando ele foi levado aos servos, ele teve medo. Verso 12. Davi guardou essas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo de Aques.
Só que o medo a gente sabe que aprisiona. E qual a razão do medo não ter aprisionado Davi? O medo que te aprisiona te mata. Davi sentiu emoção. Ele sentiu, sim, tá aqui. E a Bíblia não diz que ele teve medo. A Bíblia diz que ele teve muito medo. E quando ele teve muito medo, ele fez o quê? Ele se fingiu de doido. Porque era a única forma dele sair daquela situação. Porque se ele fosse conversar, ia resolver? Não. Ele ia ser morto. Se ele fosse travar uma batalha, por melhor que ele fosse, por mais que ele fosse um homem de guerra, ele ia morrer ali? Ia. Ele estava no território inimigo e em desvantagem. Ele, mesmo sentindo muito medo, ele analisou a situação, ele analisou o ambiente, ele analisou as pessoas e ele teve uma estratégia que ninguém imaginava. Ele se fingiu de doido para se livrar da morte. Essa situação que você está vivendo, onde você não fez nada de errado e está colhendo perseguição, tenha uma estratégia que o seu adversário não espera. Faça uma coisa que ele não imagina. Se mova na surpresa do eterno para que o seu inimigo te deixe ir embora e você saia ilesa. Inês, como é que eu vou fazer isso de forma prática? Que você está falando através de metáforas. O problema é com o seu trabalho? O seu chefe já sabe como você se comporta? Faça um comportamento inesperado. O seu problema é com o seu marido? Ele já sabe como você se comporta? Tenha um comportamento que ele nunca sequer imaginou que você faça. O problema é com a sua mulher? Ela sempre diz que você faz as coisas do mesmo jeito? Tenha uma ação que ela nunca imaginaria. Inês, como é que eu vou fazer isso? Espírito Santo, me dá uma estratégia tua para que eu não viva a morte nesse cativeiro. E assim como Davi saiu das mãos do rei Aques, eu saio das mãos do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do meu chefe, não para separação, e sim para que o teu governo seja manifesto e a tua vida seja manifesta na minha vida. Porque eu estou sendo injustiçada. Ficou claro, irmãs? Amém? Nós devemos nos mover de forma estratégica e inteligente. Todas as vezes que eu ajo sem direção, eu vou ser pega. E eu não quero ser pega. Então eu quero surpreender a situação nesta semana. O que você pode fazer de diferente? O que você nunca fez? Porque Davi, ele enfrentava os filisteus ali, ó, no tete a tete. Eu tô indo contra você e acabou. Era guerra, guerra, espada, espada. Mas ele tinha o ambiente certo, tinha retaguarda, tinha estratégia. Aqui ele não tinha nada disso. E quando a gente não tem estratégia, a gente cria estratégia. Então que nessa semana você possa criar novas estratégias. Estratégias novas no seu trabalho, estratégias novas na sua casa, estratégias novas no seu ministério, projetos novos, não com base no que você sente, mas não descarte o que você sente. O que você vai fazer com o seu sentimento? Você vai filtrá-lo nas escrituras e vai aplicar uma ação em cima. Foi isso que Davi fez. Ele sentiu muito medo. Primeiro veio o medo, depois veio a ação. Primeiro vem a sensação de injustiça, depois vai vir a ação. Primeiro vai vir a revolta por conta da injustiça, depois virá a ação. O que 1 Samuel 22, verso 12 está nos ensinando? Nós vamos sentir tudo, mas o nosso sentimento não nos paralisa. O nosso sentimento nos move a ações estratégicas para livramento. O meu e o seu sentimento, a minha emoção e a sua emoção, ela vai nos mover de forma estratégica, ou seja, de forma inteligente,
de algo novo, para que a gente viva o novo do Pai nesses próximos 6 dias. Amanhã é o nosso segundo dia, e nesse segundo dia o Espírito de sabedoria se manifesta. Então peça ao Pai, qual é a estratégia que eu nunca usei? Qual é a conversa que eu nunca tive? Qual a ação que eu nunca fiz? Qual o comportamento que eu nunca adotei? Se a gente for olhar a história de Saul desde o início, ele nunca se fez de louco para ninguém. Ele era adorador, ele era lutador, ele era filho, ele era irmão, ele era guerreiro, mas doido ele só foi uma vez. Só uma vez ele foi doido. E ele foi doido para se livrar da morte. E foi essa estratégia que ele recebeu livramento. Analise a situação de forma equilibrada. E tenha uma estratégia que você nunca teve. Não baseada no que você está sentindo. Porque se fosse pelo medo, Davi ia ficar calado. Porque o medo paralisa. Davi ia tentar, de repente, negociar. Falar que ia entregar o reino de Israel para o rei filisteu. Porque quando nós estamos com medo, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos decepcionados, a nossa tendência é fazer escolhas erradas. Por isso que eu reafirmo e repito, está sendo injustiçado? Está sendo caluniado? Está recebendo abuso? Peça ao Espírito Santo de Deus, peça a Ruach HaKodesh, a estratégia do céu, para que você tenha uma ação assertiva dentro dessa situação de injustiça, para que você nunca mais viva isso. E só quem pode te dar essa resposta é o Pai. Davi estava sozinho. Você talvez esteja sozinha. Davi estava ali, no meio do monte de inimigo. Talvez você esteja numa situação onde ninguém possa te ajudar. Então o que a gente faz quando a gente está numa situação que ninguém pode nos ajudar? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Todo socorro, toda estratégia, toda direção para esses próximos dias, para a sua vida, que está sendo injustiçada, perseguida, abusada, que está fazendo tudo certo, está buscando direção, e Saul se levanta para te matar. Você não vai fugir. Não. Deus há de te dar uma estratégia dele, para que você faça aquilo que você nunca nem sequer imaginou. Mas será essa estratégia que vai te livrar desse vale de morte e de cativeiro. Porque você não faz o que você quer, você faz aquilo que o Pai te enviou a fazer. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Adonai. Tenhamos uma estratégia nesse tempo. Manifestemos o reino nesse tempo. Vamos olhar para o ambiente. Vamos olhar para a situação. Vamos sentir a emoção. A gente tem que sentir a emoção. E vamos ter uma ação divina. E não uma ação motivada pela alma. Que eu e você, nesses próximos dias, possamos trabalhar, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos de forma estratégica. Amém? Amém? Shalom, Viviane. Shalom, Angelus. Tem tempo que não te vejo. Shalom, Belzinha. Como é que você tá? Estratégia, estratégia, estratégia. Inês, estou cansada. O que faz? Dorme. Tá cansada? Dorme.
Tá cansada? Para. Estratégia em seguida. Tá cansada? Para, respira. Tá cansada? Não faça. O importante é que você seja guiada pelo Pai. Porque é um tempo, nós estamos em um tempo de mudança. Quem vive de acordo com o tempo bíblico sabe que nós estamos num tempo de mudança. E mudança traz desconforto. Quando a gente muda de casa é chato. Quando a gente muda de trabalho é desconfortável. Quando a gente muda os móveis dentro de casa dá trabalho. Toda mudança é necessária e dá trabalho. E nós estamos em um tempo de mudança. Davi estava passando por um tempo de mudança. Ele tinha que deixar de ser o ajudante do rei, o soldado do rei. Ele tinha que deixar de servir a Saul para ser o rei. E para isso ele teve que sair do ambiente que ele estava e passar por muitas adversidades. Era necessário um movimento. Então talvez as situações que o Pai está permitindo você passar hoje, não é para que você morra preso nisso, mas é para que você faça como o Davi fez. Sai de um lugar e vai para outro. Tenha estratégias que ninguém espera e seja governado e guiado pelo Pai. Amém? Glória a Deus. Amém, Belzinha. Glorificado seja Deus, sempre melhor. Amém? Perguntas? Só uma reflexão, né? Eu estava aqui fazendo um último atendimento do dia de hoje, né? Quem me conhece, me acompanha, sabe que domingo para mim é o primeiro, para mim não, né? Para todo mundo, é o primeiro dia da semana, eu trabalho domingo. Então eu estava na mentoria individual. E aí falei, deixa eu dar uma palavra rapidinho, porque me chamou muito a atenção desta palavra, estratégia. Qual é a estratégia no seu trabalho? Qual é a estratégia na sua casa? Qual é a estratégia na sua família? Qual é a estratégia nos seus negócios? Qual é a estratégia que todo mundo jamais poderia imaginar que você faria? É essa que você vai fazer. É essa. O rei Aques, rei filisteu, ele imaginava qualquer coisa. Ele imaginava Davi tirando a espada. Ele imaginava uma aliança. Ele imaginava qualquer coisa. Ele não imaginava que Davi, o homem que matou Golias, era doido. Ele não estava louco. Ele estava se fazendo de louco. Então que hoje, que essa semana, você tenha uma ação inimaginável. Uma ação estratégica, fundamentada nas Escrituras. Porque Davi, apesar de perseguido, estava sendo injustiçado. Davi, apesar da promessa de ser rei, não desonrou o rei. Ele estava fazendo tudo o que lhe era mandado. E ainda assim, ele estava sendo perseguido para que ele se movesse e criasse novas conexões, novas alianças, novos negócios, novas parcerias. Inês, como é que eu faço isso hoje? O fornecedor não está te honrando? Busque outros fornecedores. Está com problema em casa? Outros jeitos, outras formas de educar o filho. Está com dificuldade com o marido? Outro comportamento com o marido. Muda, se movimenta. Estratégia diferente. Estratégia inimaginável. Amém? Glória a Deus. Amém, amém? Não sei, Lu, eu acho que não. Qualquer coisa depois eu mando no grupo. Mas eu não pensei em deixar gravado, não. Amém? Vamos orar então. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Eu tenho sempre trazido, é o segundo domingo, se não me engano, né? No domingo passado era movimento, é a reflexão que nós trouxemos. Este domingo é estratégia. Estratégia. Então, que nós possamos ter estratégia nessa semana. Que nós possamos nos mover
de forma estratégica. Não é um movimento emocional, é um movimento estratégico. Não é uma ação baseada no que vejo ou no que sinto. Lembra, Davi teve medo e viu a situação ruim. Ele agiu de forma estratégica, surpreendendo a todos. Surpreenda a todos nesta semana, dentro dessa situação que você está vivendo de dor e de abuso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Acho que ninguém tem perguntas. A palavra para a semana é estratégia. Estratégia. Sejamos estratégicas. Ações estratégicas, projetos estratégicos, planos estratégicos, realizações estratégicas, estudo estratégico. E o que é estratégia? Inteligência. Sejamos inteligentes para perceber ambientes, pessoas, comportamentos. Sejamos estratégicos para saber a hora de avançar e saber a hora de parar. Sejamos estratégicos para fazer alianças, para desfazer alianças. Sejamos estratégicos para nos mover no estudo da palavra, nos mover nos relacionamentos. Estratégia é a palavra desta semana, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa nos guiar, Pai. Paizinho, em nome de Yeshua HaMashiach, nós levantamos muros de oração te apresentando, Pai, esse ciclo que surgiu. Nós estamos adentrando na segunda noite, Pai. Nós estamos adentrando nesse novo ciclo e nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos, cada noite, cada manhã, nós entregamos e clamamos em nome de Yeshua HaMashiach. Dai-nos a estratégia que o Senhor deu a Davi. Pai, Davi estava numa situação difícil. Ele já vinha de uma perseguição, ele já vinha de uma exposição, ele já vinha de um momento de dor, de aflição, e ele foge, Pai, buscando refúgio em um lugar que o Senhor não tinha para ele. Mas ainda assim, pela tua infinita misericórdia e graça, o Senhor deu a ele uma estratégia inesperada. Senhor, o Senhor deu a Davi uma estratégia que o inimigo dele jamais imaginaria. Senhor, eu clamo em alinhamento com esta palavra de 1 Samuel capítulo 21, a partir do verso 10. Dê para mim nesta semana, dê para as minhas irmãs que estão aqui agora, essas que estão aqui agora, Senhor, ouvindo essa palavra. Dê a elas uma estratégia inimaginável. Pai, que os nossos inimigos fiquem enlouquecidos como Aques ficou. O que eu vou fazer com o louco aqui? Tira esse homem de perto de mim. Que os nossos inimigos, que os nossos adversários fiquem confusos, loucos, desbaratados e que dispersem na nossa frente. Que nós tenhamos estratégias do céu, no trabalho, na casa, nos negócios, nos projetos. Oh, Senhor, nos dê visão de águia. Esse tempo é tempo da águia, Senhor, e a águia, ela voa acima das circunstâncias, ela enxerga lá do alto aquilo que nenhum outro animal enxerga, ela enxerga porque ela tem foco. Que eu e as minhas irmãs aqui nessa noite, nós possamos de uma forma estratégica enxergar aquilo que ninguém está vendo, enxergar o projeto, enxergar o negócio, enxergar o filho, enxergar o marido, enxergar o plano, enxergar o propósito que o Senhor, Yahuwah, tem para cada uma de nós. Senhor, nos dá a inteligência do céu, nos dá a inteligência do céu, nos dá a estratégia do céu para executar a tua vontade na nossa vida. Oh, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que nesse novo ciclo que surge aqui, cada dia, a gente tem a estratégia sábia, estratégia de entendimento, estratégia de conhecimento, estratégia de força, estratégia de autoridade, estratégia de poder, estratégia do céu. Porque Davi surpreendeu a Aques. Que eu e as minhas irmãs possamos surpreender a todos aqueles que estão no nosso ambiente, para que o teu nome, Yahuwah, seja glorificado, porque somos mulheres e homens cheios da tua estratégia, da estratégia do céu.
Nós rompemos essa semana, nós rompemos as barreiras que nos prendem, nós saímos dessas dimensões malignas que tentam nos capturar e roubar de nós a nossa casa, nossos negócios, nossas famílias, nossos projetos. Nós saímos, Pai, nós quebramos essas algemas, nós rompemos os agrilhões e nós nos movemos, Pai, com a estratégia do céu. Aleluia! Em nome de Yeshua HaMashiach. Que essa semana, você e eu, para a glória do Pai, possamos nos mover no Filho, sendo guiados pelo Espírito ao propósito, ao lugar, à pessoa, ao projeto que o Pai tem para cada uma de nós. E que toda arma forjada contra nós, o Senhor quebrou. Toda língua que se levantou contra nós, o Senhor condenou, porque é isso que está na palavra. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toda língua que ousar contra nós em juízo, o Senhor condenará. E o Senhor condenou todos os inimigos de Davi, porque Davi se alimentava do Pai. Que eu e você, nesse ciclo que começou, que nós possamos estar plantadas em Yeshua HaMashiach, rompendo em Yeshua HaMashiach, se movendo de forma estratégia. Eu profetizo, eu declaro, eu libero essa palavra, a estratégia do céu. Essa semana, a estratégia do céu, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Deus bom. Oh, Deus bom, aleluia, 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 aleluia. O que vocês acham? Domingo que vem a gente já deixa agendado mais uma palavra de direcionamento? Quem concorda, me sinaliza aqui, porque aí eu já tento me organizar, já vou apresentando em oração. Aleluia, bom te ver, Bel, muito bom te ver. Estratégia, amém. Então pronto, fica agendado, né? 7 horas... 7 horas é um bom horário? Ou 6h30, 7 horas? Estratégia, nós temos que ter uma direção. Então que o Senhor nos dê a direção que Ele quer para nós. Que Ele nos dê a direção que Ele quer para nós. Dani, que Deus te dê uma estratégia que nem você tem dimensão. Que quando você vê o trem acontecendo, Dani, você fala, Senhor, isso é Deus purinho na minha vida. E você nunca mais, minha irmã, nunca mais há de viver cativeiros. Não dentro dessa área, não mesmo. Amém? Glória a Deus. E a palavra que eu liberei na vida da Dani seja liberada na vida da Elza, da Mila, da Josemildes, da Bel que está aqui, na minha vida. O inimigo nos perseguiu até hoje. No dia de amanhã é só glória do eterno, porque eu e você vamos nos mover no sobrenatural e a glória do Pai vai se manifestar. Vai estar sentindo medo, vai estar sentindo angústia, vai estar sentindo o que for, não importa o que a gente está sentindo. Davi teve muito medo e se moveu. Ele se moveu com muito. Se a Bíblia diz que ele teve muito medo, é porque ele teve muito medo. Então não importa o nosso sentimento. O que vai importar é a estratégia que Aruach HaKodesh já trouxe na nossa mente, nesse selo de hoje. Amém? Então domingo que vem a gente vem com uma palavra de direcionamento, palavra de direção para a semana. Vamos para cima, igual Davi, como diz você, Bel, mirando na cabeça do gigante. A gente não mira no pé, a gente mira na cabeça, não é? Aleluia, mirando na cabeça do gigante. É isso aí. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde,
que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a Shalom, para a glória dele. Domingo que vem a gente se encontra com a palavra da semana. Quem não vou deixar salvo, né? Porque a gente não, enfim, não sei. Se eu perguntar para Dani, ela vai falar para deixar salvo. Eu vou mandar lá no grupo, se der, vou ver como é que eu faço. Mas semana que vem a gente está aqui, quarta-feira, 9 horas da manhã. Bel, você é convidada, quarta-feira, 9 horas da manhã. E as demais também, para participar da nossa live. Tá bom? Um beijo. Até quarta, se o Senhor assim permitir. E domingo também, 6h30, a gente está aqui dando a palavra da semana, quarta, ensino bíblico. Que o Eterno nos abençoe. Shalom, shalom, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa semana. Salva, né? Não vou salvar não, Dani. Vou salvar hoje não. Um beijo.